Bom dia a todos. Que o Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, nos trazendo a sua paz. Como ele mesmo nos disse, não a paz que o mundo não é capaz de nos dar, mas a sua paz. Então, a paz de Jesus esteja conosco neste dia, que está tão pertinho de relembrarmos o seu nascimento entre nós, né? Pertinho, pertinho. Então, que a gente possa senti-lo cada vez mais próximo do planeta, do qual ele nunca se afastou, e de cada um de nós também. Então, que sejamos todos bem-vindos a essa casa, em mais uma reunião pública. Temos alguns avisos a fazer durante agora o finalzinho de dezembro, o mês de janeiro todo. Nossas reuniões públicas funcionam normalmente, todos os sábados às 9 horas, todas as terças às 19h30. Então, reuniões públicas, a nossa casa não faz recesso, não fecha suas portas materiais, muito menos as espirituais. Então, durante todo o período, as nossas reuniões acontecerão normalmente. E em breve nós vamos anunciar as inscrições para os cursos 2024. Os cursos estão de recesso, mas teremos vagas aí para 2024. Então, em breve anunciaremos. Nesse mês de dezembro, nosso tema central é Em Torno do Mestre. É o título de um livro, mas a ideia é nós estarmos mesmo no entorno de Jesus. Essa é a proposta do mês. E hoje o tema é O Caminho, a Verdade e a Vida, com o nosso irmão Lauro Vieira de Carvalho. Presente, né, Lauro? Então, hoje vamos estudar com o Lauro esse tema. E seguindo, vamos fazer a leitura da página, preparatória já para a nossa prece. Jesus veio. É uma página recebida por Francisco Canto Xavier, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse é o capítulo 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio,
ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Graças a Deus. Então é Jesus aí mais uma vez nos dando esse exemplo de amor e de renúncia. Por isso, nessa manhã, na proximidade do teu nascimento, Jesus, com todo o simbolismo que este período nos traz, queremos lhe agradecer a presença humilde, amiga, reconfortadora de todas as horas. Querido Jesus, que as bênçãos do mais alto possam recair sobre todos nós, nossos lares, nossos familiares, nossos irmãos de jornada, esse nosso planeta, Senhor, que está sob a sua guarda, seja envolvido em ainda mais luz, que possamos, Senhor, de nossa parte, nos esforçarmos por compreender o teu exemplo de amor, nos tornando, Senhor, melhores do que já fomos. Pedimos o teu amparo para os momentos mais graves, mais difíceis, para as lutas mais severas, que possamos te sentir em torno de nós, nos amparando, inspirando, incentivando para o bem. Que as palavras desta manhã possam alcançar as nossas mentes, mas sobretudo os nossos corações. Agradecemos a presença amiga de cada um que se faz fisicamente, virtualmente, e também aqueles que acompanham de seus lares, que seus lares também recebam essa mesma paz, esse mesmo envolvimento. Que nosso amigo Lauro, que nos trará as lições dessa manhã, possa ser envolvido, amparado, inspirado por seus benfeitores. Que essas lições de amor e paz falem fundo em nossos corações. Como te agradecemos, Jesus, a sua vinda até nós. Que assim seja. Então, agora eu vou passar a palavra para o Lauro, que vai dar seguimento às mensagens da manhã. Esse eu estava livre disso. Bom dia a todos. A casa hoje está vazia, acho que o pessoal foi para as compras. Então, nós estamos iniciando o nosso estudo da manhã de hoje. O tema é o caminho, a verdade e a vida, pelo Espírito Vinícius. E a gente relembra, agora há pouco eu estava comentando com a Jane, que nesse momento a gente relembra os companheiros que estiveram conosco e nos deixaram, estão num outro plano. A dona Laura, que está afastada por enfermidade, o seu Fernando, o seu Manuel, a Estela ainda não está afastada porque está aqui, e tantos companheiros. E agora eu lembrei agora há pouco eu falei com a Jane, que eu lembrei da Helenice, uma amiga nossa também que trabalhou e desencarnou. Possivelmente está presente, né? A gente sabe que o plano encarnado e desencarnado se confunde. Então, certamente os companheiros que já desencarnaram estão conosco na manhã de hoje. E a doutrina espírita organizada que chegou para nós em 18 de abril de 1857, nos libertando do medo, trazendo para nós a verdade de um Deus bom, que atende a todos, e deixando de lado o Deus vingativo, né? Odiento, que castigava seus filhos. Então, a doutrina espírita, depois da chegada do Livro dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, trouxe para nós
e nos libertou. Não é? Nós estamos agora à vontade. A minha sobrinha, ela é da escola de samba. E ela me perguntou se ela podia. Eu falei, pode, a gente pode tudo. Só tem que ter cuidado nos excessos. Né? Porque às vezes a pessoa se excede, mas tudo que fizermos vai para a nossa conta. Futuramente teremos que resgatar os nossos débitos. Por isso, todo cuidado é com os excessos. Né? Os excessos até na alimentação, né? O Natal está chegando, no novo é preciso ter cuidado, senão a gente pode, quando chegar em janeiro, já ter alguma enfermidade que a gente não tinha antes. Então, a gente agradece a presença de todos, encarnados e desencarnados, irmãos que estão conosco sempre. Eu ainda vou ser um expositor que não precisa de cola, por enquanto. Então, nós vamos ver o livro que é Em Torno do Mestre, que é o livro do mês. E o tema de hoje é Caminho, Verdade e Vida. Depois nós vamos dar uma olhada no livro O Evangelho por Dentro, de Paulo Alves de Godoy, que é um expositor de São Paulo. Então, do livro Em Torno do Mestre, diz para nós. Está faltando alguma coisa. Jesus reúne em si mesmo as duas naturezas, humana e divina. Humana porque, como disse Paulo, se apresentou na terra em semelhança da carne do pecado. Então, Paulo coloca que Jesus, no seu início, era o homem, né? Da carne do pecado. Divina porque desceu do céu. Não era deste mundo. Jesus Cristo, humano, é a imagem do homem atingindo o supremo grau de perfeição na escala huminal. É o homem sublimado. Né? Então, Jesus esteve entre nós. Jesus encarnou, né? Nós vamos reencarnar. Jesus encarnou, porque não tinha nenhum problema, dificuldade do passado, e fora criado por Deus naquele momento. Então Jesus é o Espírito puro, né? Que passou pela Terra, deixando para nós tantos exemplos e governador do nosso planeta. Né? Por isso que no livro dos Espíritos, né, na questão 625, se eu não me engano, coloca que Jesus é o guia da humanidade, é a perfeição e é ele que nos guia sempre. Né? Então, esse Jesus, que a gente relembra tanto agora no Natal, às vezes de maneira errônea, mas é esse Jesus que governa, que toma conta da gente, né? E tem que ter muita paciência para aguentar a gente. E a gente está aí, erra, cai, levanta, mas estamos sempre buscando, através das lições de Jesus, Filho de Deus, essa certeza de que estamos no planeta de dificuldade, de expiações e provas, e retornaremos sempre que necessário, e ainda vamos sempre reencarnar, ainda algumas vezes, porque estamos ainda com muita dificuldade para atingir outros degraus. Mas a luta é sempre para nós mesmos, é uma luta incessante, e essa busca é todo dia, a toda hora. Né? A questão da paciência, da tolerância, né? E todo mundo tem. Quem tem muita paciência aqui? Tem gente, preciso desenvolver. Só a Antônia, né?
tanta paciência. Então, essa busca diária dessa paciência, né? De tolerar, de entender a dificuldade do outro. Então, continuando, né? Daí por diante, cessa a escala humana e começa a divina. Extingue-se o hominal, consumando-se a ressurreição do espiritual. À medida que o hominal diminui, cresce o espiritual, que acaba por absorvê-lo. Então, Jesus, depois de passar pelo nosso planeta, mas Jesus ele se apresentava no corpo ou fora do corpo, né? Tinha toda a facilidade para isso. E continua ainda entre nós. Aqui tinha uma companheira, não lembro o nome dela, mas ela colocou uma ocasião, que as pessoas colocam, Jesus foi, né? Foi embora. Mas ela diz, Jesus nunca foi. Jesus permanece ao nosso lado. Ainda bem, né? Que acaba por vencer. Jesus é o modelo e o arquétipo dessa metamorfose sublime. É o espelho que foi dado ao homem para que ele pudesse ver no reflexo vivo a transição do humano para o divino, para tornar-se, como se tornou, o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus coloca para nós, né? A gente estava relembrando o livro dos Espíritos, né? Esse caminho, né? Que o livro nos mostra, o livro dos Espíritos, esse caminho, né? A verdade, né? De quanto nós temos que estudar para entender as lições trazidas por Jesus e por outros companheiros, outros irmãos, outros Espíritos que estão a toda hora ao nosso lado, né? Então, tem uma passagem de Francisco de Assis, que eu não sei se eu já falei aqui, mas é sempre bom repetir, né? Porque Francisco de Assis, ele caminhava com outro companheiro, um frade, e eles saíram para visitar um convento numa outra região. E caiu tanta neve, muita neve. E eles chegaram num convento, né, e bateram a porta. E a pessoa que veio atender perguntou quem era. E ele fala, não, sou eu, Francisco, mas a pessoa não entendeu. E abriu uma portinhola que tinha, né, aquelas portas pesadonas, e fechou. E o Francisco de Assis ficou, ele e o frade. E o frade começou a dançar, todo alegre. Ao contrário. O Francisco começou a dançar todo alegre. Aí o frade, mas você está triste? Ele falou, não. O frade, não, eu estou preocupado que nós vamos morrer agora, congelado. Então, o Francisco fala, é a primeira vez em toda a minha vida que nós estamos nas mãos de Deus. Ele, quase que a vida toda, pediu para que ele, em algum momento, estivesse nas mãos de Deus. Então, aquele era o momento. E ele não morreu congelado, porque daqui a pouco veio outro e abriu a porta, olhou e abriu a porta, eles entraram. Então, a gente vê a confiança, a fé que tem, que a gente continua exercitando, continua buscando, mas é muito importante essa questão dessa fé, dessas vibrações positivas em torno dos nossos irmãos. Jesus realizou no cenário terreno, aos olhos da humanidade, a trajetória que o homem há de realizar na conquista gloriosa dos seus destinos. Coloca que o que Jesus alcançou, nós também iremos alcançar. Não é assim? Porque nós estamos nessa trajetória de Jesus, estamos também a nossa trajetória.
que nós vamos alcançar, porque nós somos candidatos à angelitude, né? À perfeição. Então, não é para desanimar. Aqui não tem ninguém desanimado, né? Todo mundo está animado porque esse cair e levantar, né, é natural no dia a dia. Tem uma palestra que a pessoa coloca, o expositor, que eu não lembro agora, que essa questão do sofrimento que a gente atravessou, que vai atravessar, é por causa das nossas imperfeições. As imperfeições do presente e as imperfeições do passado, colocando para nós que nós somos espírito em evolução e vamos passar por diversos momentos no planeta Terra. E é preciso alcançar essa perfeição tão distante, mas que está sempre em nossas mãos, na nossa caminhada e no nosso esforço, né? Porque essa mudança que imprimimos em nós, né? Os responsáveis somos nós mesmos. O bem que fazemos retorna quanto o mal. Então, é preciso sempre essa luta e essa tolerar para continuar. Bendito seja o Filho de Deus, que para salvar o mundo não mediu sacrifício. Baixou lá do alto, nivelando-se aos cá de baixo. E mesmo na baixeza humana, tomou o derradeiro plano, nascendo num estábulo e morrendo numa cruz. Essa é a passagem de Jesus. Então a gente vê nesse momento, nessa coisa colocada pelo Vinícius, que é do livro Em Torno do Mestre, o quanto nós ainda temos que caminhar e aprender, né? A gente aprende a cada dia, a cada momento, no cotidiano, na via pública, né? O quanto de aprendizado, né? As pessoas informam para nós, a gente ouve as orientações de outros expositores, a gente está sempre aprendendo. E da obra O Evangelho por Dentro, do autor Paulo Alves Godoy, o Natal do Grande Mestre. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi. Lucas 1:32. Esse livro, O Evangelho por Dentro, que estou sempre trazendo aqui para nós, esse autor, Paulo Alves Godoy, nos oferece umas partes muito importantes que a gente está sempre buscando. Toda vez que eu tenho alguma coisa, é porque eu tirei desse livro. Toda a humanidade comemora no misto de alegria e tristeza o transcurso do Natal de Jesus. Essa questão, quando fala da alegria e da tristeza, é porque nessa época nós lembramos muito das pessoas que partiram, os familiares, e essas reuniões, Natal e Ano Novo, é sempre importante, mas traz sempre um misto de tristeza, né? de lembranças, né? Mas são momentos que a gente precisa superar, porque sabemos que os nossos familiares estão sempre ao nosso lado e nos esperam. Daqui a pouco estaremos juntos, né? Então, a gente ouve, a gente lê, né? A morte não existe, né? A gente
nosso corpinho fica lá na sepultura, mas nós vamos alçar voos mais altos. Somos espíritos imortais. E vamos nessa caminhada até atingir a perfeição, né? Aí não precisaremos mais retornar ao plano físico. Estaremos mais próximos de Deus. Então, essa luta diária da gente é sempre para melhorar essa nossa caminhada, nosso desempenho, a nossa atuação no planeta e o entendimento com os nossos irmãos que caminham ao nosso lado. A gente observa, né, as dificuldades do momento, os irmãos que estão esquecidos na rua, mas como a gente sabe que esses acontecimentos e essas dificuldades que todos passam, né, nós é que pedimos, né, porque no momento da preparação para a volta ao plano carnal, né, nós é que escolhemos onde queremos nascer, as dificuldades que vamos enfrentar. Então, quando né, a gente ouve muito, né? Na rua é muito interessante. Poxa, essas pessoas com tantos filhos, 8, 10 filhos, mas a gente, na nossa ignorância, né, hoje, menos porque a gente já aprendeu mais, né, sabe da necessidade daqueles espíritos de estarem no planeta Terra, a par de tantas dificuldades, mas superando sempre, porque são espíritos que trazem, né, são as provas e expiações, e eles estão ali naquele momento, né, de dificuldade, mas sabemos que ninguém e nenhum estão abandonados por Deus, porque é da lei. Então, quantas vezes a gente fala, né? Tantos filhos para quê? Né? Mas a gente sabe que tudo, nada está errado, é sempre a lei de Deus funcionando. Tristeza porque a apreciável parcela da humanidade ainda não se reencontrou, porfiando em ignorar o conteúdo maravilhoso da grande mensagem que os céus, por excesso de misericórdia, fez revelar ao mundo. O panorama é contristador. Cumpre-se a advertência evangélica de que o incremento da dor levará ao resfriamento da fé. Que há tanta luta, tanto empenho, que às vezes a pessoa acaba tendo dificuldade e, como fala, o resfriamento da fé. Mas que a gente não deve permitir em nenhum momento. A nossa caminhada vai ser sempre essa, né? Nesse planeta de dificuldades, ainda de expiações de prova que estamos. Mas mesmo assim, é muito bom estar encarnado, não é? Quem é contra aí? Não é? Não é? Eu não quero desencarnar agora. Tão jovem, elegante. Então não é hora de desencarnar. Jane, quando eu vou fazer com a Jane, eu vou desencarnar, ela fala, você não merece. Então eles não merecem desencarnar, né? É o merecimento, né? Ainda temos muita luta aqui nesse planeta, né? A gente ouve, né? Quando fala do suicídio, né? Uma questão complexa. E esse suicídio acontece, né? Poucos minutos, quantidade não de pessoas,
se suicida e a gente sabe que essa questão do suicídio não resolve o problema de ninguém, nenhum, porque continuamos observando o mesmo problema junto aos familiares, os que estão enfermos, permanecemos sempre observando as dificuldades do caminho. Então, qual é a fé? É a fé para continuar a luta, não é? E a gente, quando chega aí nessa idade assim, madura, né? Então não é nem senil, é idade madura. Eu, a dona Estela, somos companheiros de caminhada. Então a gente observa outros irmãos e, particularmente, todos recebem, mas eu tenho muita... Eu percebo muita ajuda. Eu tenho muita ajuda dos amigos do plano físico e dos amigos do plano espiritual. Eu observo, né, essa chegada. Então, quando as pessoas falam, o Lauro é todo animado, está sempre alegre, sorrindo, eu digo, ué, conquista. Não desanima, continua. Né? Então, a gente agradece sempre, né, esse apoio dos irmãos que estão do nosso lado, irmãos que já desencarnaram, mas continuam olhando para a gente, né? A gente agradece, porque é preciso. Né? E como eu, todos nós recebemos ajuda a todo momento, ou do plano físico, ou do plano espiritual, os médicos amigos estão ali. Eu sou fã do Dr. Bezerra de Menezes. De vez em quando, doutor, estou com a dor no joelho, aí já amanheço bom. O sermão profético pronunciado por Jesus parece ter plena atualidade, pronunciando dores e tribulações de todos os matizes. No transcurso do Natal, procuremos-nos encaminhar rumo ao dócil pastor que há milênios aguarda pacientemente que as ovelhas se integrem ao aprisco para a formação do grande rebanho. Então nós vamos formar, né? A gente coloca assim. As religiões, né? A lei de Deus é uma, né? É uma. A lei de Deus é uma. Então, onde estiver os companheiros, a igreja, o centro espírita, a evangélica, os católicos, né? Daqui a pouco, né, será um só rebanho para um só pastor. Um só rebanho para um só pastor. Né? Quando estivermos todos, né, já livres do orgulho, vaidade, prepotência, quando perdoarmos aos nossos irmãos, aí vamos contar, vamos formar, então, esse rebanho e essas ovelhas de Jesus. Para a formação do grande rebanho. A porta do aprisco está aberta, à espera de todas as criaturas de boa vontade. As criaturas de boa vontade está falando conosco, né? E com tantos companheiros encarnados. Atendamos, pois, ao chamado do grande pastor de almas. Atendamos ao chamado do grande pastor de almas, que é o Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas. Nas horas difíceis, Jesus, né? Jesus e Deus são úteis, são os últimos da fila, né? A gente erra tudo que é jeito, mas na hora... Jesus me ajuda, Deus
Foi sem querer. E a nossa passagem pelo planeta Terra é sempre esse aprendizado, né? A todo instante. No centro de Duque de Caxias, essa cidade maravilhosa que eu moro, né, a gente observa, né, a rotina diária. E no centro da cidade tem um rapaz, um morador de rua, situação de rua, né, correto? E ele, com duas sacolas, vai ele e quem está do lado dele? O cão, o cachorro. O motorista já conhece tanto de dois que para o trânsito para eles atravessar. E vai eles devagar, e o cachorrinho atrás. Muito interessante. A gente fica, né? Qual é o passado desses companheiros? Aí ele ontem, aí passou por mim assim. Aí ele passou. Então esse companheiro, né, que é o nosso irmão, são os nossos irmãos dessa caminhada. Ele passa. Eu estava observando que ele parava assim nas lanchonetes para ver se conseguia algum alimento, aqueles cestos que ficam. Aí me chamou a atenção. Aí eu comprei qualquer coisa para ele. Aí, obrigado, bom dia. Ele é uma pessoa educada. Ele foi embora, ele e o cachorro. Mas a gente vê, né, que história é essa desses dois companheiros? Um humano e outro animal, mas numa amizade. É igual Silvia e a Jane. Tudo a rotina, a gente observa a rotina diária, a rua, quanto a gente aprende, né? Quanto a gente aprende. Beber uma aguinha para... Então, encerramos aqui, atendamos, pois, ao chamado do grande pastor de almas, que é Jesus. E agora a gente vai ver aqui no livro Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Exaltação do Natal, é o capítulo 33, que é grandinho, nós vamos ver alguns trechos, certo? Se já consegues perceber a sublime mensagem no Natal de Jesus, faze o exame dos benefícios que fruis com o conhecimento e dos resultados produzidos na tua vida. Se já consegues perceber a sublime mensagem do Natal de Jesus, faze o exame dos benefícios que fruis com o conhecimento e dos resultados produzidos na tua vida. Né? Fazer uma análise, né? Um levantamento do que é que já conseguimos aprender no dia a dia e com essas lições trazidas por esse Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de cabeceira. Né? Refaze mentalmente o caminho percorrido desde que a sinfonia do Natal permeou teu espírito de alegrias e considera as tuas atitudes.
Então, Joana coloca que no Natal é o momento de reflexão e de aprender. O que fizemos até agora? Embalado pelo cântico da esperança cristã, rememora quantas lágrimas estancaste, quantos companheiros soergueste da queda moral, quantos corações vitalizaste com a fé clara e pura. Quantas vezes silenciaste, se ultrajado, se perseguido, se instado ao revide. Quanto desculpaste, restando liames de afeto como ofensor. Quantos confiastes, embora aparentemente perdido? Quanto pudestes perseverar nos propósitos sadios, apesar das tentações de toda ordem? Tens elegido a serenidade como companheira nas horas difíceis, o amor como sustentáculo das tuas aspirações, a caridade como normativa fraternal e a fé como lâmpada sempre acesa no curso das tuas horas? Já avançamos, né? E a Joana chama atenção, né? Refaz a caminhada. Quanto nós já fizemos, quanto já perdoamos, quantos companheiros, né? Quantas ofensas esqueceste, né? O perdão, né? Deixa para lá. O Natal evoca o Rei Divino descendo à Terra para amar, como uma lição viva e inconfundível de como se devem conduzir os amados que conseguem amá-lo. Esses, os que ensaiam amá-lo, experimenta gáudio pelo seu nascimento, mas não convertem a alegria em estreunice, nem a gratidão afetuosa, em repasto exagerado, motivando desequilíbrios e abusos de variada contextura. A Joana sempre chamando, puxando a nossa orelha, né? O que estamos fazendo nesse momento de festividade, nesse Natal, o quanto estamos fazendo. Se ainda não consegue sentir a glória do Natal de Jesus vibrar nas íntimas fibras do teu ser, porque a tua coleta ha sido de desencantos e tristeza, perversidade e incompreensão, ou porque as amarras do ceticismo cedo se enovelaram aos pélagos da indiferença, pelas questões transcendentais do espírito, evoca a história daquele homem que medrou como lírio imaculado em chavascal odiento e não se conspurcou, que viveu sitiado pelo sofrimento de todos e não desanimou, que sofreu zombarias e apodo de toda a natureza e não descreu, que se viu a sós quando mais era convocado ao testemunho ímpar e não se fez amargo nem decepcionado. Então, coloca a passagem de Jesus, né? Todo sofrimento, e no momento, né, da cruz, humilhado, né? E
e só, porque ele foi abandonado pelos seus seguidores. Mas mesmo assim, Jesus, né, entendeu a dificuldade dos irmãos e sempre perdoando a todos. E Jesus é esse nosso companheiro do dia a dia, né? Em nenhum momento estamos a sós, porque temos conosco esse Mestre Jesus, nosso amigo. Ao nosso lado temos os bons espíritos, né? Os nossos familiares, né? Que depois, né, de passarem, de estagiarem no plano espiritual, já nos auxiliam a todo momento. E nos inspira sempre para fazer o melhor. O Mestre Jesus e os nossos irmãos, que certamente estão conosco. A cruz em que o cravejariam mais tarde simbolizou sempre de braços abertos, aconchegando ao peito afável quantos desejassem paz, descrentes necessitassem da luz e vida. Evoca-o e deixa que cheguem ao teu espírito e ao penetrarem neste Natal as vibrações dele, o amigo por quase todos esquecidos, que jamais se esqueceu de ninguém. A gente esquece de Jesus, né? Nos momentos das festividades, né? Da ceia, a gente espera sempre lembrar de Jesus nesse momento. Né? É um momento de reflexão para nós, nos entendermos conosco. Porque precisa tomar conta da gente também, né? Porque a gente também erra muito. A gente quer consertar o outro e a gente esquece da gente. A gente precisa estar sempre olhando para nós, né? Como é que você está nessa caminhada, né? Então precisa sempre estar olhando para nós. Aquieta o turbilhão que te atordoa, e enquanto se espraiam no ar as sutis vibrações do Natal de Jesus, escuta a voz dos anjos. Escuta a voz dos anjos. E alça-te dos sítios sombrios, onde te demoras para as culminâncias do amor clarificador de rotas em homenagem ao governador da terra. Quando da tua visita. Para que agora, novamente, ele te possa visitar, sendo o conviva invisível e presente na formosa festa da paz, em que se converterão tuas horas de agora em diante. Faz vibrar em teu coração. Né? Jesus permanece ao nosso lado. Quando, nos momentos de prece, de reflexão, né? No momento de recolhimento, né? É sempre lembrando dessas lições trazidas pela Joana de Ângeles, em favor de nós mesmos, porque ela permanecemos sempre buscando essa ajuda desses irmãos que estão conosco. O Natal é mensagem perene que desceu do céu para a terra e que agora, em ti, se levanta da terra na direção do céu. Essa é a mensagem de Joana de Ângeles, que está no Livro dos Espíritos,
né? Na parte 2 do capítulo 1, conhecimento das leis natural. E no Evangelho, capítulo 1, o Cristo, item 3 e 4. Então, essas informações que traz para nós da manhã de hoje, desse momento de festividade, de alegria que atravessamos, que possamos lembrar dos nossos irmãos, os que estão companheiros que estão enfermos, né? Nos lares, né? A gente sabe quantos estão nos lares, né? No leito de dor, ou nos hospitais, que a nossa mensagem, a nossa lembrança, na manhã de hoje, no momento de prece, é sempre favorável a esses companheiros. Os nossos irmãos que estão na rua, né? Que não tem lar. Então, que essa noite de Natal, essa festividade, seja sempre alegria e sempre favorecendo aos nossos irmãos que não estão conosco, mas que merecem a nossa atenção e a nossa prece a cada momento, a cada instante, porque a colocação de Joana é sempre desse Natal em favor de nós mesmos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, que seja sempre a alegria, e sem excesso no alimento, na bebida, né? Sempre cuidando para evitar, como a Joana coloca, os desequilíbrios que possam acontecer nessas noites, né, tão importantes de festividade, quando estamos juntos aos nossos amigos, nossos familiares. Então fica para nós a mensagem do livro Em Torno do Mestre e do livro Lâmpada Espírita da nossa irmã Joana de Lange. Agradecemos a atenção de todos. Muita paz, bom final de semana, bom Natal. Ano novo a gente deseja no próximo sábado. Então, nós agradecemos ao Lauro as lições trazidas nessa manhã e desejando mesmo, né, que tenhamos um Natal muito feliz, um Natal com Jesus, um nascimento de fato. Oportunidades não nos faltam. Então, reunidos, querido Jesus, em seu nome, aqui nos colocamos uma vez mais, agradecendo-lhe a presença amiga e constante entre nós, em nossas vidas. Mas especialmente, Senhor, nesse dia reservado a relembrar o teu nascimento, a tua vinda, que com certeza, por amor, veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é por esse teu exemplo, Jesus, que aqui nos colocamos também em gratidão por todas as oportunidades que nós recebemos, na experiência física, nos lares, nos mais variados relacionamentos que nos permites ter como forma de aprendizado. Que busquemos por esses dias, por essas horas, estarmos mais próximos de Ti, dos Teus exemplos, da Tua vida de amor. Ampara-nos, Jesus, nas dificuldades que ainda trazemos, nos fortalece e anima para que cada vez mais possamos vencer os obstáculos e sairmos mais experientes e mais fortes. Abençoa, Senhor, a todos os lares, a todos os irmãos de caminhada, em especial aos mais necessitados, física, emocionalmente, espiritualmente. Que as tuas bênçãos, Senhor, recaiam uma vez mais sobre todos nós e o nosso mundo. Que assim seja.